Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo o Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a Assembleia. Então, decidiram fazer uma proclamação em todo o Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como os seus pais e os seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os entregou à ruína, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado. Conforme a palavra do Senhor, uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Envergonhados, os sacerdotes e os levitas consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Assumiram os seus postos, conforme ordenado na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que de coração se inclina para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor.
Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa compreensão pelo serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram as porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7000 ovelhas e bodes para a Assembleia. Os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido vindos de Israel, bem como os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou aos céus, a sua santa habitação. 2 Crônicas, capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as colunas sagradas e derrubaram os postes de Azerá. Eles destruíram os santuários locais e os altares em todos os territórios de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadoque, respondeu: Desde que o povo começou a trazer contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então, recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e Simei, o seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas,
Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus parentes sacerdotes, de acordo com os seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos. E também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar as suas várias tarefas diárias, de acordo com os seus turnos e responsabilidades. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as famílias. O dos levitas, com mais de 20 anos, de acordo com os seus turnos e responsabilidades. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e as filhas, de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes, descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a cada homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Novo Testamento, João capítulo 18, versículos 1 ao 18. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: "A quem vocês estão procurando?" "A Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou: "A quem procuram?" "A Jesus de Nazaré", disseram. Jesus respondeu: "Já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora." Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: "Não perdi nenhum dos que me deste." Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?" Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.